Sob o brilho das lanternas douradas que iluminavam o palácio, um silêncio inexplicável reinava sobre a mesa mais farta de todo o reino. Pratos de cordeiro assado, tâmaras recheadas e especiarias raras exalavam aromas capazes de despertar o apetite de qualquer convidado, mas não daquela família. O sheik Samir al-Rashid olhava os filhos, Sofia e Malik, moverem lentamente os talheres sem levar nada à boca. O contraste era doloroso. Um palácio abundante, mas dois herdeiros que pareciam rejeitar a própria vida. E a pergunta que não saía da mente do sheik ecoava também no coração de quem assistia. Por que os filhos do homem mais poderoso da região se recusavam a comer? Se você já sentiu curiosidade em descobrir segredos escondidos por trás de portas fechadas, fique até o fim desta história e aproveite agora para se inscrever no canal A História que Faltava. Conte também nos comentários de onde você está assistindo, porque cada canto do mundo carrega sua própria versão de uma história como essa. O sheik Samir, conhecido por sua firmeza no conselho dos mercadores e pela sabedoria em liderar caravanas pelo deserto, parecia frágil diante de algo simples, a hora das refeições. Não era falta de recursos, nem de cozinheiros habilidosos, tampouco de médicos chamados às pressas para avaliar a saúde das crianças. Era algo que ninguém conseguia entender. Como se a mesa farta fosse apenas um lembrete cruel do que havia se perdido. Desde a morte da esposa, o palácio, mesmo iluminado por lustres de cristal, havia se transformado em uma casa escura de silêncios. Enquanto os criados observavam de longe, evitando cruzar olhares com o sheik, Sofia empurrava discretamente o prato para o lado e cruzava os bracinhos sobre o peito. Malik, ao seu lado, apenas girava o garfo entre os dedos, sem coragem de enfrentar a ira do pai, mas também sem desejo algum de comer. Samir suspirava fundo, como quem sente o peso de uma guerra invisível, e percebia que seu poder, suas terras e seu ouro nada podiam contra a dor silenciosa que dominava os próprios filhos. O banquete não os atraía. Era como se todo aquele luxo fosse apenas um fardo. Havia-se passado 6 meses desde a morte da Sheikha Laila, a mulher que unira aquele lar com seu riso leve e seus olhos generosos. E 6 meses desde que as crianças começaram a recusar qualquer refeição. O sheik tentava se convencer de que era apenas um luto passageiro, que logo voltariam ao normal, mas a cada dia que passava, via as roupas dos filhos ficarem mais largas, os rostos mais abatidos e a alegria deles se esvair como areia entre os dedos. E a pergunta que o atormentava era sempre a mesma. Até quando resistiriam assim? Naquele mesmo dia, uma nova figura atravessaria os portões do palácio. Fátima, a cozinheira recém-contratada, trazia nas mãos uma pequena caixa de madeira recheada de especiarias vindas de seu vilarejo no oásis. Não carregava apenas temperos, trazia lembranças, histórias e a esperança de transformar refeições em abraços silenciosos. Para os criados, ela não passava de mais uma serviçal tentando agradar. Mas, sem que ninguém soubesse, o destino havia escolhido aquela mulher simples para enfrentar um mistério que nem médicos, nem sábios, nem conselheiros do deserto haviam conseguido resolver. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore, Fátima sentia o peso do silêncio. Era como se as paredes guardassem segredos, como se o ar estivesse carregado de tristeza. Ao chegar ao salão, não se impressionou com a mesa dourada ou com as frutas importadas de terras distantes. Seus olhos se fixaram imediatamente nos das crianças e, em segundos, compreendeu o que ninguém havia percebido. Não era a comida que estava em falta, era a vida. O palácio podia oferecer banquetes dignos de reis, mas para Sofia e Malik, cada refeição era apenas uma lembrança dolorosa de alguém que não voltaria. Samir al-Rashid ergueu os olhos e observou a nova cozinheira em silêncio. Ele não sabia ainda,
Mas aquela mulher estava prestes a mudar sua casa e talvez até sua vida. Algo na postura dela, na serenidade com que encarava a situação, parecia diferente de tudo que ele havia testemunhado. Não havia medo nos olhos dela, apenas compaixão. E no íntimo, o sheik se perguntou: será que finalmente alguém teria coragem de tocar a ferida que ninguém ousava enfrentar? Fátima aproximou-se devagar, respeitando o espaço das crianças como quem se aproxima de um segredo antigo. Com um leve sorriso, pediu ao sheik permissão para dirigir a palavra a Sofia e Malik. Samir, cansado de tantas tentativas inúteis, apenas acenou com a cabeça em silêncio. A cozinheira então se abaixou até a altura dos pequenos, de modo que seus olhos se encontrassem. "Vocês gostam de tâmaras recheadas com mel?" perguntou suavemente, evocando o sabor doce das noites de Ramadã. Os olhos de Sofia brilharam por um instante. Malik assentiu timidamente. Pela primeira vez em meses, uma fagulha de interesse surgira naquelas expressões abatidas. Aproveitando o momento, Fátima continuou: "E de pão sírio quentinho saindo do forno, com azeite e zaatar por cima?" Sofia mordeu o lábio, tentando esconder a curiosidade, mas não resistiu a balançar a cabeça. Malik, mais reservado, apenas murmurou um sim. Foi quando Fátima se inclinou ainda mais e lançou a pergunta que faria o palácio prender a respiração. "Se vocês gostam dessas comidas, por que não comem nada do que está no prato?" O silêncio caiu pesado como um véu. As crianças se entreolharam, como se carregassem uma promessa proibida. Sofia baixou os olhos, os dedos miúdos tamborilando sobre a mesa dourada. Malik pigarreou, mas não teve coragem de responder. O sheik Samir se endireitou na cadeira, a voz saindo mais tensa do que pretendia. "Podem falar, meus filhos. Aqui vocês estão seguros." Foi então que Malik, quase sussurrando, deixou escapar: "Estamos guardando comida." A frase, tão simples, soou como um trovão nos corredores. O sheik franziu os senhos sem entender, mas Fátima percebeu imediatamente que havia alcançado o coração do mistério. "Guardando", repetiu Samir, incrédulo. "Onde?" Antes que o pai pudesse dizer mais, Sofia escorregou da cadeira e saiu correndo pelos corredores de mosaicos e colunas de mármore. Minutos depois, voltou carregando uma pequena caixa de madeira entalhada, onde outrora eram guardados perfumes raros. Dentro dela, restos de pão, pedaços de frutas secas e pequenos punhados de arroz embrulhados em tecidos. "É para a mamãe", disse a menina com a voz embargada e os olhos marejados. "Quando ela voltar, vai estar com fome." O tempo pareceu parar. O sheik Samir sentiu o chão sumir sob os pés, o coração pulsando descompassado. As mãos, acostumadas a segurar as rédeas de cavalos e o punho da espada, tremiam diante da fragilidade dos próprios filhos. Por um instante, ele não foi governante, não foi homem poderoso, apenas um pai quebrado. A memória de Laila voltou como uma lufada de vento quente do deserto, trazendo dor e saudade. Malik abaixou a cabeça e completou: "Se ela aparecer perdida nos jardins, vamos ter o que oferecer." Fátima observava a cena, o coração apertado diante daquela dor inocente. Ela respirou fundo, buscou forças em suas lembranças e se aproximou. "Vocês sabem o que penso", disse em tom suave. "A vossa mãe, lá onde ela está, ficaria muito triste em ver vocês sem comer. Toda mãe deseja ver seus filhos fortes e saudáveis. E se cada vez que vocês comessem, pensassem que estão oferecendo essa alegria a ela, não acham que seria como um presente para o céu?" Sofia levantou o olhar cheio de lágrimas, Malik também, e a esperança de resposta pairava no ar. O sheik, emocionado, encarava a cozinheira como quem testemunha um milagre silencioso. Médicos, sábios e até os mais velhos do conselho haviam falhado em tocar o coração das crianças. Mas em minutos, aquela mulher simples parecia ter encontrado o caminho que ninguém ousara trilhar. O palácio, repleto de mosaicos cintilantes e ouro,
Permanecia em silêncio, aguardando apenas uma resposta. Sofia enxugou os olhos e perguntou baixinho: "Mas você vai comer com a gente também?" Fátima sorriu. "Sempre. E cada mordida que vocês derem, eu darei junto." Naquela noite, o salão de jantar voltou a ser preparado com a pompa habitual. Taças de cristal, travessas de prata e guardanapos de linho bordados. Mas, em vez dos banquetes extravagantes, Fátima trouxe uma refeição mais simples, inspirada em sua aldeia. Arroz com açafrão, legumes assados e cordeiro suavemente temperado. Antes de se aproximar, curvou-se respeitosamente diante do Sheik Samir. "Com a sua permissão, senhor, gostaria de acompanhar as crianças durante a refeição. Talvez assim se sintam mais à vontade." O Sheik hesitou, mas o olhar suplicante dos filhos o convenceu. Com um aceno, deu a autorização. Fátima não se sentou ao lado deles, mas numa cadeira discreta, próxima às crianças, sempre mantendo a distância hierárquica adequada. Pegou sua colher apenas após ver o sheik tocar o próprio prato e, com delicadeza, levou a primeira garfada. "Se eu comer junto, será que vocês me acompanham?" perguntou em voz baixa, quase como um segredo partilhado. Malik olhou para a irmã, Sofia segurou firme a colher e juntos levaram pequenas porções à boca. Não devoraram os pratos, mas pela primeira vez em meses, o silêncio da mesa foi quebrado pelo som reconfortante de colheres contra a porcelana. O Sheik Samir observava em silêncio, tentando controlar a emoção que ameaçava escapar em lágrimas. Não era apenas a comida, era a vida voltando, discreta mas firme, aos olhos dos seus filhos. Os criados, ao fundo, trocavam olhares surpresos, como se testemunhassem um prodígio. Fátima, mantendo-se humilde, desviou o olhar sempre que sentia a presença do sheik sobre si, consciente de seu lugar no palácio. Mesmo assim, não pôde deixar de perceber que o ar naquela noite parecia mais leve, como se uma janela tivesse se aberto depois de meses de clausura. Após a refeição, Sofia limpou os lábios e perguntou baixinho: "Tia Fátima, amanhã pode nos ensinar a cozinhar também?" A cozinheira sorriu, inclinando a cabeça em sinal de respeito. "Se o sheik permitir, será uma honra ensinar." Samir assentiu com gravidade, mas por dentro sentia o coração aquecido por ver a filha pedir algo que há tanto tempo não pedia: aprender. Malik, mais tímido, completou: "E você comerá conosco outra vez?" Fátima ergueu os olhos com cuidado para o sheik, aguardando a resposta. Ele respirou fundo e disse: "Sim, ela comerá." Quando as crianças adormeceram, Samir caminhou até a cozinha. Encontrou Fátima lavando as panelas de cobre, com o vapor da água subindo como fumaça de incenso. "O que você fez hoje, ninguém conseguiu em 6 meses, disse ele com a voz embargada. Fátima inclinou a cabeça em humildade. "Não fiz nada, senhor. Apenas lhes mostrei que o alimento pode ser um elo de amor, não uma lembrança de dor." Samira a encarou em silêncio, e naquele olhar havia algo mais profundo do que gratidão. Havia surpresa, e talvez o início de algo que ele ainda não ousava admitir. Nos dias que se seguiram, a rotina do palácio começou a mudar. As crianças passaram a buscar Fátima na cozinha, curiosas para descobrir os aromas que ela carregava em seus potes de especiarias. O riso delas voltou a ecoar pelos corredores de mosaicos, contrastando com o silêncio pesado que antes dominava cada sala. Os guardas e criados observavam espantados aquela mudança quase milagrosa. Mas Samir, apesar de feliz, não conseguia evitar uma pergunta que se repetia dentro de si como uma prece inquieta. Será que a presença daquela mulher seria apenas cura ou tentação? As manhãs no palácio voltaram a ganhar som. Em vez do silêncio gelado que ecoava pelos corredores de mármore, agora era possível ouvir as gargalhadas de Sofia e Malik vindo da cozinha, onde Fátima ensinava a preparar o pão sírio com zaatar. O cheiro do pão fresco se espalhava pelas alas douradas,
contrastando com o aroma sempre frio das refeições prontas de outrora. Os criados, acostumados a ver as crianças retraídas, olhavam de longe, surpresos com a energia que ressurgia. O Sheik Samir, de seu escritório, ouvia as risadas dos filhos e sentia algo que não experimentava há meses: paz. Mas, junto à paz, nascia também uma inquietação que ele não sabia como controlar. Samir caminhava pelos jardins e observava de longe a cena. Fátima, com um lenço branco cobrindo os cabelos, inclinava-se para mostrar a Sofia como moldar a massa. Malik ria quando a farinha se espalhava pelo ar, transformando o instante em pura simplicidade. Para qualquer outro, era apenas uma cena doméstica, mas para o sheik era como se uma parte esquecida de sua alma fosse desperta. Ele fechou os olhos por um instante e se perguntou: estaria traindo a memória de Laila ao permitir que outra mulher ocupasse esse espaço em sua casa? No entanto, o coração falava mais alto cada vez que os olhos encontravam os de Fátima. Não havia atrevimento, não havia provocação, apenas serenidade e cuidado. E, paradoxalmente, isso tornava ainda mais perigoso. O sheik sentia a linha tênue entre gratidão e desejo se tornar cada vez mais difícil de enxergar. Ela é apenas uma cozinheira, repetia para si mesmo em silêncio, tentando convencer-se. Mas por que então os corredores do palácio pareciam mais quentes desde sua chegada? Porque os próprios filhos pareciam se curvar mais à palavra dela do que às suas ordens? Certa tarde, enquanto os servos preparavam o pátio para a oração, Samir encontrou Fátima organizando os temperos sobre a mesa de pedra. Você trouxe vida de volta a este palácio, disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Fátima, surpresa, abaixou os olhos em sinal de respeito. Perdão, senhor. Não era minha intenção ultrapassar limites. Samir franziu o senho, sentindo o peso das próprias palavras. Não ultrapassou, mas temo que eu mesmo esteja ultrapassando os meus. Fátima ergueu o olhar, confusa, sem compreender o alcance daquela confissão. Naquela noite, sozinho em seus aposentos, Samir ficou diante da janela aberta, observando o céu estrelado do deserto. A lua iluminava as dunas como prata líquida, e ele se perguntava se Laila, de onde estivesse, o julgava por sentir de novo. A dor do luto se misturava ao temor do desejo, criando um turbilhão silencioso em seu coração. Será que permitir-se sorrir novamente é uma traição? Murmurou ao vento. O sussurro se perdeu na imensidão da noite, mas dentro dele ecoava mais forte do que qualquer oração. Enquanto isso, Sofia se aproximava discretamente dos aposentos de Fátima, carregando uma pequena lamparina. Tia Fátima, posso dormir aqui esta noite? Pediu baixinho. A cozinheira sorriu, ajeitando os lençóis simples da cama. Claro, minha pequena. Mas por quê? A menina suspirou. Porque com você eu sinto a mamãe mais perto. Fátima abraçou a criança com ternura, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Naquele momento, ela compreendeu que já não era apenas uma cozinheira naquele palácio. Havia se tornado parte da família, ainda que não pudesse admitir em voz alta. O sheik, ao amanhecer, soube do gesto e ficou dividido entre gratidão e medo. A presença de Fátima preenchia espaços vazios, mas também desafiava regras não escritas. Ele sabia que a corte poderia olhar com desconfiança, que o conselho de nobres jamais aceitaria facilmente uma cozinheira como presença tão íntima da família real. Ainda assim, não conseguia negar o que sentia, e a pergunta que o atormentava era simples e cruel. Estaria disposto a perder a lealdade de seu coração para manter a lealdade às tradições? As mudanças no palácio não passaram despercebidas por todos. Entre os corredores silenciosos e as cortinas de seda que escondiam olhares curiosos, havia sempre alguém observando.
Zahara, a aia mais antiga do harém, servira a falecida Sheikha Laila por quase 2 décadas e conhecia cada gesto daquela casa como a palma de sua mão. Nos últimos dias, porém, seu semblante tornara-se duro e desconfiado. Observava a cada risada das crianças, a cada aroma novo que escapava da cozinha, e principalmente a cada olhar demorado que o sheik lançava em direção à cozinheira. No íntimo, Zahara acreditava que a memória da senhora estava sendo manchada. Certa manhã, enquanto as criadas arrumavam os corredores, Zahara viu Sofia correr para a cozinha com um sorriso que não se via desde a morte da mãe. Atrás dela, Malik carregava uma tigela para ajudar Fátima. As risadas ecoaram alto, quebrando o protocolo rígido do palácio. Zahara franziu o senho e apertou os dedos no lenço que cobria sua cabeça. Para ela, aquilo era uma afronta, uma serva transformando a cozinha em espaço de alegria e, pior, ganhando espaço no coração dos pequenos herdeiros. Isso não pode continuar, murmurou baixinho, com veneno na voz. Naquela noite, o sheik entrou no salão para a refeição e encontrou os filhos já acomodados. Fátima, respeitosa, aguardava em pé até que ele autorizasse sua presença. Zahara, parada num canto, observava tudo como um falcão. Os olhos dela se estreitaram ao ver como Sofia puxava a mão da cozinheira para que se aproximasse mais da mesa. Samir percebeu, mas não interrompeu. O sheik, ainda dividido entre a tradição e o coração, apenas deixou que a cena fluísse. Esse gesto, contudo, foi o suficiente para a aia decidir que precisava agir. Na manhã seguinte, Zahara caminhou até o conselho interno do palácio, onde alguns nobres discutiam assuntos de comércio. Com voz carregada de preocupação, disse: "Há algo que ameaça a honra desta casa." Os homens se calaram, atentos. As crianças estão sendo conduzidas por mãos que não compreendem as tradições e temo que até o sheik esteja se deixando iludir. A denúncia caiu como faísca em pólvora. Os murmúrios se espalharam e o nome de Fátima passou a ser sussurrado pelos corredores como um perigo velado. Enquanto isso, Fátima, alheia às intrigas, ensinava Sofia a preparar um doce de semolina. Algo simples que fazia lembrar sua própria infância. Cada colher de açúcar deve ser colocada com carinho, explicava. Malik, curioso, experimentava os grãos crus e ria do sabor estranho. Para as crianças, era apenas uma tarde feliz. Mas, do lado de fora, olhos e ouvidos tramavam contra ela. O contraste entre a inocência da cozinha e o veneno dos corredores mostrava que o palácio se tornava palco de uma batalha silenciosa. Samir começou a perceber a mudança de clima. Os cumprimentos dos conselheiros eram mais frios, os olhares mais pesados. Até mesmo alguns criados passaram a se afastar quando Fátima entrava no recinto. O sheik sabia que o palácio tinha sua própria língua, e quando as paredes começavam a sussurrar, era apenas questão de tempo até o rumor virar acusação. Ele se perguntava até onde poderia proteger a cozinheira sem colocar em risco sua própria posição de líder. E mais do que isso, se estaria preparado para enfrentar o julgamento da corte por sentimentos que mal admitia a si mesmo. Naquela noite, deitado em sua cama, Samir ouviu a voz de Zahara ecoando em sua mente como um presságio. A honra desta casa está em perigo. Ele fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Entre o dever de sheik e o coração de homem, sentia-se aprisionado. No entanto, ao lembrar do sorriso dos filhos e da forma como Fátima os fazia florescer, algo dentro dele gritava que não poderia recuar. Mas teria ele coragem de enfrentar o palácio inteiro para proteger uma mulher que oficialmente era apenas uma cozinheira? O rumor cresceu rápido demais e, em poucos dias, já corria entre os corredores do palácio como vento nas dunas. Alguns guardas murmuravam ao se cruzarem, criadas desviavam o olhar ao ver Fátima e até os mais jovens pajens começavam a sussurrar quando a cozinheira passava. Samir percebia, mas mantinha a postura firme.
Não podia dar sinais de fraqueza, ainda que a tensão aumentasse a cada instante. Foi então que Zahara, a aia veterana, decidiu ir além dos cochichos e enfrentar o próprio sheik em público. O momento escolhido foi uma refeição solene, diante dos filhos e de alguns nobres do conselho. Fátima entrou com a cabeça baixa, carregando as travessas de cobre. Como sempre, esperou de pé até que o sheik lhe desse sinal. Samir fez um discreto aceno para que se aproximasse, mas Zahara, posicionada próxima às colunas, ergueu a voz como nunca fizera antes. Senhor, perdoe-me a ousadia, mas os olhos desta casa estão vendo o que não deviam. O salão silenciou, e todos os presentes se voltaram para ela. A cozinheira está ultrapassando seus limites. As crianças a tratam como se fosse mãe, e o povo do palácio já se pergunta quem governa de fato os corações desta família. As palavras cortaram o ar como lâmina afiada. Sofia arregalou os olhos. Malik encolheu os ombros, e Fátima, envergonhada, abaixou ainda mais a cabeça sem ousar se defender. O sheik manteve-se imóvel por um instante, mas por dentro o sangue fervia. Nunca ninguém se atrevera a questioná-lo de maneira tão direta. O silêncio pesou até que Samir, com voz grave, respondeu: Zahara, conheço sua lealdade à memória de minha esposa, mas não confunda devoção com veneno. Esta mulher salvou meus filhos quando nenhum médico conseguiu. O murmúrio no salão cresceu. Alguns nobres se entreolharam inquietos. A aia, porém, não recuou. Com todo o respeito, sheik, salvar a fome do corpo é uma coisa, mas tomar para si o lugar de quem já partiu, isso é uma afronta às tradições e à honra desta casa. Samir se levantou lentamente, sua túnica branca esvoaçando com o movimento. A honra desta casa não está em risco. O que estava em risco eram meus filhos, e esta mulher lhes devolveu a vida. O tom era firme, mas seu coração batia acelerado. Ele sabia que cada palavra proferida ali era como desenhar uma linha no deserto. Impossível voltar atrás. Fátima sentiu o peso da tensão e desejou desaparecer. Os olhos fixos no chão escondiam o turbilhão em seu peito. Jamais desejara ultrapassar seu lugar. Sua única intenção fora alimentar as crianças e aliviar suas dores. Mas agora, diante de tantos olhares acusadores, sentia que cada gesto, cada sorriso, poderia ser usado contra ela. Sofia, incapaz de conter-se, puxou a túnica do pai e disse em voz trêmula: Mas papai, ela não fez nada errado. Só nos ensinou a comer de novo. O salão inteiro prendeu a respiração, pois a verdade, pura e inocente, havia sido dita pela boca da filha do sheik. Samir fechou os olhos por um instante, tentando conter as emoções. Quando os abriu, encarou Zahara com a firmeza de um governante. Esta conversa termina aqui. Ninguém mais ousará difamar Fátima sob este teto. Ela é parte da confiança desta família. As palavras ecoaram pelo salão, mas mesmo ditas com autoridade, não apagaram os murmúrios que se espalhavam entre os nobres. O sheik sabia, não havia vencido a batalha, apenas a adiado. A guerra silenciosa contra a opinião do palácio estava apenas começando. Naquela noite, sozinho em seus aposentos, Samir sentiu o peso das próprias escolhas. Havia protegido Fátima diante de todos, mas agora o nome dela estava marcado nos corredores. Ao olhar pela janela para as dunas prateadas pela lua, sabia que estava diante de uma encruzilhada. Se desse mais um passo em direção àquela mulher, não seria apenas uma decisão pessoal. Seria um desafio às tradições, ao conselho e até mesmo ao legado de Laila. Mas teria coragem de arriscar tudo por um sentimento que apenas começava a florescer. As manhãs que antes eram de riso e leveza começaram a mudar de tom. Fátima percebia os olhares atravessados das criadas, os cochichos quando passava com suas cestas de especiarias e até pequenos gestos de desprezo que antes não existiam. O palácio, que parecia ter se aquecido com sua chegada,
Agora voltava a ser frio, não por ausência de comida ou de vida, mas pelo veneno invisível que corria de boca em boca. Mesmo assim, ela mantinha a postura humilde, cabeça baixa, e continuava a se dedicar às crianças, como se nada pudesse abalar seu propósito. Mas no fundo do peito, sentia o peso de ser vista como intrusa. Sofia não compreendia o que se passava nos corredores. Apenas percebia que sua tia Fátima estava mais triste. Numa tarde, puxou sua mão com força, levando-a até os jardins do palácio. Não liga para eles, tia. Você é da nossa família. Malik, que vinha logo atrás, completou. Se você for embora, nunca mais vamos comer. As palavras inocentes cortaram o coração de Fátima, que abraçou os pequenos tentando esconder as lágrimas. O que deveria ser apenas um trabalho começava a se transformar num vínculo que nem ela mesma podia controlar. Mas, ao longe, olhos atentos a observavam com desconfiança. Samir também notava a mudança. Quando caminhava pelos corredores, ouvia os murmúrios se calarem ao seu passar, mas nunca cedo demais para que não escutasse as últimas palavras. Seu nome e o de Fátima misturavam-se em frases venenosas, insinuando algo que ele ainda lutava para não admitir. À noite, deitava-se sem sono, perguntando-se até que ponto era justo manter aquela mulher no centro de uma tempestade que ele próprio não tinha coragem de enfrentar. A lembrança de Laila surgia como sombra constante. Estaria ele substituindo a esposa ou apenas permitindo-se sorrir de novo? Enquanto isso, as crianças se tornavam o elo mais forte entre eles. Pediam por Fátima a cada refeição, exigiam que ela os acompanhasse nas histórias antes de dormir, e até nas aulas de caligrafia queriam sua presença. Com você, tudo parece mais fácil, dizia Sofia. Malik completava. Até a comida fica diferente quando é você que faz. O sheik, ouvindo de longe, sentia o coração aquecer e, ao mesmo tempo, se apertar. Ele via nos olhos dos filhos o mesmo brilho que antes só Laila conseguia despertar. E era impossível não se perguntar: seria Fátima o novo coração daquela família? Mas o palácio não perdoava. Numa noite em que os nobres foram recebidos para o jantar, Zahara lançou olhares calculados em direção à cozinheira, que permanecia em pé, como exigia a tradição após servir os pratos. Os convidados cochichavam, e um deles ousou dizer em voz baixa: parece que o sheik já escolheu mais que uma cozinheira para seus filhos. Samir ouviu, mas conteve a raiva. Seus dedos cerraram o punho sob a mesa enquanto o sangue queimava em suas veias. Era claro, a desconfiança não estava mais restrita ao palácio, estava se espalhando para além dos muros de mármore. Fátima, sem saber de tais conversas, mantinha-se dedicada. Naquela mesma noite, ajudou Sofia a adormecer, segurando sua mão e murmurando versos suaves que lembravam canções de sua aldeia. Samir, parado à porta, testemunhou a cena sem ser visto. O coração dele parecia dividido em duas metades, uma ainda presa ao luto e à tradição, e outra rendida à doçura daquela mulher que devolvera vida aos seus filhos. Ficou ali por longos minutos, até que ela se levantou discretamente. Quando seus olhares se cruzaram, não foi preciso dizer nada. Ambos sabiam que estavam trilhando um caminho perigoso. Nos dias seguintes, a pressão cresceu. Zahara passou a visitar os aposentos do sheik com mais frequência, insinuando que o povo já comentava sobre sua fraqueza. Se continuar permitindo que essa mulher se aproxime, o respeito à sua liderança poderá ruir, alertava com voz venenosa. Samir nada respondia, mas por dentro a batalha era feroz. Estava dividido entre proteger a memória da esposa, proteger a reputação do palácio e proteger a mulher que, sem pedir, havia se tornado essencial para a sobrevivência de seus filhos. E a pergunta que crescia como sombra era: até quando conseguiria manter esse equilíbrio sem se perder por completo? A inveja de Zahara crescia a cada dia, como uma chama alimentada em silêncio.
Por anos, fora ela quem conduziu as rotinas do palácio após a morte da Sheikha Laila. Era a guardiã das tradições, a conselheira das crianças, a sombra fiel ao lado do sheik. Mas em poucas semanas, uma simples cozinheira havia conquistado tudo o que ela mesma nunca conseguiu: o riso dos herdeiros, a atenção do senhor e o respeito silencioso dos criados. No fundo, não era apenas zelo pela memória da antiga senhora que a movia, era o ciúme de perder seu espaço, de ser esquecida na mesma casa onde reinara em importância por tanto tempo. Determinada a derrubar Fátima, Zahara arquitetou um plano. Sabia que não poderia acusá-la abertamente sem provas, mas poderia criar uma situação que manchasse sua imagem. Assim, ordenou que uma das criadas mais jovens espalhasse discretamente que Fátima se vangloriava de ter a confiança do sheik. Em pouco tempo, os sussurros ecoavam pelos corredores, transformando a cozinheira humilde em alvo de olhares desconfiados. A cada nova refeição, Zahara surgia mais rígida, como se esperasse o momento exato em que a cozinheira tropeçaria. O sheik Samir notava a tensão. Percebia a forma como os criados se calavam quando Fátima entrava, como se houvesse algo a esconder. Durante um jantar com mercadores de terras distantes, Zahara finalmente tentou a emboscada. Enquanto Fátima servia o prato de cordeiro, Zahara ergueu a voz diante de todos. É curioso ver como uma simples cozinheira se comporta como senhora desta casa. Talvez esteja esquecendo seu lugar. O salão ficou em silêncio, e os olhos se voltaram para Fátima, que congelou com a travessa nas mãos, sentindo o peso da acusação. Sofia, sem compreender a gravidade da situação, tentou defender a cozinheira com a inocência de criança. Mas ela não é só cozinheira, tia Zahara, ela é da nossa família. O murmúrio cresceu entre os convidados, alguns rindo, outros chocados. Malik apertou o braço da irmã, tentando silenciá-la, mas já era tarde. A confissão escapara e pairava no ar como um raio. Zahara sorriu de canto, satisfeita por ter conseguido o que queria: transformar o carinho das crianças em uma arma contra Fátima, diante de todos. Samir se levantou lentamente, o manto deslizando pelo tapete bordado. Seus olhos percorriam o salão, medindo cada olhar, cada expressão de julgamento. Ninguém, absolutamente ninguém, ousará humilhar quem trouxe vida de volta a esta casa, declarou com voz firme. O silêncio foi quebrado apenas pelo eco das palavras do sheik. Alguns nobres abaixaram a cabeça em respeito, mas o veneno já havia sido lançado. Fátima, pálida, lutava para conter as lágrimas. Não era apenas a vergonha. Era o medo de estar colocando o sheik e os filhos em risco por sua simples presença ali. Naquela noite, sozinha em seus aposentos modestos, Fátima chorou em silêncio. Perguntava-se se não seria melhor ir embora, antes que se tornasse motivo de mais conflitos. Seu coração doía ao imaginar Sofia e Malik sem o pão fresco pela manhã, sem as histórias antes de dormir. Mas temia ainda mais que sua permanência custasse caro à honra de Samir. Ao mesmo tempo, Zahara, satisfeita, caminhava pelos corredores certos de que sua estratégia surtiria efeito. Para ela, não importava se as crianças sofressem. O que importava era retomar o lugar que acreditava ser seu por direito. Enquanto isso, o sheik, em seus aposentos, lutava contra um turbilhão de sentimentos. Não podia negar que os boatos estavam corroendo sua imagem aos olhos da corte, mas, quando lembrava o riso dos filhos ao lado de Fátima, percebia que a escolha não era apenas sobre tradições ou reputações. Era sobre vida e morte, não do corpo, mas da alma de sua família. E a pergunta que não o deixava dormir era cruel. Estaria pronto para enfrentar não apenas a corte, mas todo o reino para proteger uma mulher que já se tornara mais essencial do que ele ousava admitir? Na manhã seguinte ao escândalo, Fátima começou a juntar suas poucas coisas em silêncio. Dobrava cuidadosamente os lenços,
Guardava os potes de especiarias que trouxera do vilarejo e a cada movimento sentia o coração apertar. As palavras ditas diante de todos ainda ecoavam em sua mente como feridas abertas. Não posso ser motivo de desonra para esta casa, murmurava sozinha, tentando se convencer de que partir era a escolha mais sábia. Mas quando Sofia apareceu à porta, os olhos marejados, tudo se tornou ainda mais difícil. Tia Fátima, você vai embora por nossa culpa? A menina agarrou sua cintura com força, como quem tenta impedir que a vida escape por entre os dedos. Malik, logo atrás, segurava uma pequena caixa de madeira, a mesma onde antes escondiam comida para a mãe falecida. Você nos ensinou a comer de novo, não pode nos deixar agora. As palavras do menino, cheias de inocência e desespero, atravessaram o coração da cozinheira como lâminas. Ela se ajoelhou diante deles, tentando sorrir apesar das lágrimas. Vocês sempre terão meu amor, mesmo que eu esteja longe. E sempre que comerem, lembrem-se, é como enviar um presente à sua mãe no céu. Mas a convicção em sua voz desmoronou ao ver os dois soluçando, agarrados a ela. O palácio inteiro parecia respirar tristeza. Foi nesse momento que a porta se abriu com força. O Sheik Samir entrou, o olhar firme, mas os traços cansados pela noite em claro. Fitou a cena em silêncio por um instante. A mulher que devolvera vida aos seus filhos prestes a partir, os herdeiros agarrados a ela como náufragos. O peito do Sheik ardeu em raiva e dor. Isso não vai acontecer, declarou, sua voz ecoando pelos corredores. Fátima tentou protestar, mas ele a interrompeu. Você não vai embora, Fátima, e quem vai deixar este palácio hoje é Zahara. As palavras caíram como trovão. Poucos instantes depois, a aia entrou no aposento, convocada pela guarda. O Sheik não lhe deu chance de resposta. Serviu minha família por anos, mas deixou a lealdade se transformar em veneno. Não há mais espaço para intrigas sob este teto. A partir de agora, está dispensada de seus serviços. Zahara arregalou os olhos, indignada, mas diante da autoridade do Sheik não ousou contestar. Foi conduzida para fora em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, o palácio testemunhou o peso de uma decisão que rompia com tradições. O Sheik escolhera proteger o coração, não apenas a honra. Fátima, ainda em choque, balbuciou. Senhor, isso trará mais falatórios. A corte não vai aceitar. Samir deu um passo à frente, aproximando-se dela, a voz firme, mas cheia de emoção. Deixe que falem. O que não posso aceitar é ver meus filhos perderem de novo a alegria. Você não é uma ameaça, Fátima. Você é a razão pela qual este lar voltou a respirar. Sofia enxugou as lágrimas e sorriu pela primeira vez naquele dia. Malik apertou a caixa contra o peito, como quem guarda um tesouro. O destino da família havia mudado diante daquela decisão. Naquela noite, o Sheik encontrou Fátima no pátio interno, onde a lua refletia nas águas da fonte central. O silêncio entre eles foi quebrado por uma confissão que ele não conseguiu mais conter. Eu temi, Fátima. Tive medo de sentir outra vez, medo de trair a memória de Laila. Mas hoje percebo que não é traição querer viver. É honra para ela ver os filhos sorrirem novamente. A cozinheira estremeceu, incapaz de falar, mas os olhos marejados revelavam a verdade. Também ela lutava contra sentimentos que já não podiam ser negados. As crianças, escondidas atrás das colunas, observavam a cena em expectativa. Sofia, sempre corajosa, correu até eles e segurou a mão de Fátima, depois a do pai, unindo-as. Se você for embora, não teremos família, mas se ficar, pode ser nossa mãe. Malik assentiu em silêncio, os olhos suplicando a mesma coisa. Samir apertou a mão de Fátima com firmeza, como quem sela um pacto. Não quero que fique como serva, quero que fique como a mulher que devolveu vida a esta casa. O coração de Fátima disparou, mas antes que pudesse responder, Sofia completou. Por favor, tia, não nos deixe outra vez.
O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas pelo som da fonte. Finalmente, Fátima ergueu os olhos para o sheik, o rosto iluminado pela lua. Se eu ficar, será como parte desta família, não como sombra. Samir sorriu, a primeira vez em meses que seu sorriso era pleno. Então ficará, como mãe para eles e como mulher para mim. As crianças se abraçaram, rindo entre lágrimas, e o palácio, outrora sufocado por luto e rumores, parecia enfim respirar como um lar novamente. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Um futuro inesperado que transformaria não apenas o sheik e seus filhos, mas o destino de Fátima para sempre. Os meses seguintes trouxeram uma transformação que poucos acreditariam ser possível. O palácio, antes marcado pelo luto e pela desconfiança, agora pulsava como um coração renovado. Fátima não era mais vista apenas como a cozinheira que salvará os filhos do sheik. Ela se tornara o centro daquela casa, e até os criados mais resistentes acabaram rendidos à forma como a vida renascia em cada corredor. Samir tomou a decisão de tornar pública sua escolha. Não a escondia atrás de títulos, não a tratava como serva, mas como companheira. E quando anunciou ao conselho que tomaria Fátima como esposa, o choque inicial se converteu em silêncio respeitoso. Ninguém ousaria se opor ao sheik que recuperara sua família e mantivera seu reino em paz. O casamento foi celebrado nos jardins internos, sob toldos bordados com fios dourados e lanternas que refletiam como estrelas descendo do céu. Sofia e Malik, sorridentes, caminhavam à frente carregando flores de jasmim, orgulhosos de guiar a nova mãe até o altar improvisado diante da fonte. Samir aguardava vestido com túnica branca, olhar firme, mas cheio de emoção. Quando Fátima surgiu, com véu simples adornado por bordados discretos, todos perceberam que não era a riqueza dos tecidos que a tornava majestosa, mas a força silenciosa de quem carregava amor verdadeiro no coração. Ali, diante de todos, Samir selou não apenas uma união, mas uma nova era para sua casa. A vida seguiu, e com ela veio a maior das bênçãos. Um ano depois, os corredores do palácio ecoavam com novas risadas. Fátima, com a barriga já arredondada, caminhava pelos jardins de mãos dadas com Sofia e Malik, que disputavam para encostar primeiro na nova vida que crescia dentro dela. É menino, dizia Malik com convicção. Não, será menina, retrucava Sofia rindo. O sheik observava ao longe, um sorriso largo nos lábios. Pela primeira vez desde a morte de Laila, ele se sentia completo, não porque havia esquecido o passado, mas porque finalmente aceitara que o coração tinha espaço para mais de uma história de amor. No dia em que o novo herdeiro nasceu, o palácio inteiro celebrou como se fosse a vitória de um reino em guerra. Bandeiras foram erguidas, músicos tocaram canções antigas e até os mercadores da cidade enviaram presentes. Samir segurava o bebê nos braços, cercado por Sofia e Malik, que disputavam o direito de embalar o irmão. Fátima, cansada mas radiante, observava a cena com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que teria isso, murmurou, e Samir respondeu com voz grave e carinhosa. Você não apenas ganhou uma família, Fátima, você a reconstruiu. Naquela noite, sob o céu estrelado do deserto, a família inteira reuniu-se no terraço do palácio. Sofia levantou o cálice de suco de romã e fez um brinde como se fosse adulta. À mamãe, que nos ensinou a comer de novo, ao papai, que aprendeu a sorrir de novo, e ao nosso irmão, que chegou para nos lembrar que a vida sempre continua. Risos e aplausos preencheram o ar, e o eco desse brinde se gravou como promessa de eternidade. O palácio, outrora sufocado pela ausência, agora era símbolo de plenitude. O nome de Fátima já não era sussurrado como intriga, mas proclamado como bênção.
E quando as crianças adormeceram abraçadas ao irmãozinho, Samir e Fátima se entreolharam em silêncio, sabendo que nenhum rumor, nenhum fantasma do passado poderia quebrar o que haviam construído. Porque, no fim, a maior vitória do sheik não foi contra os nobres ou contra a tradição, foi contra o vazio que ameaçava sua família. E a cozinheira humilde se tornara a rainha do coração de todos. E assim, a cozinheira que chegou ao palácio apenas para preparar refeições simples, acabou conquistando não só o coração das crianças, mas também o do poderoso sheik Samir al-Rashid, transformando tristeza em esperança e devolvendo vida a uma família que já acreditava ter perdido tudo. Uma história de superação, amor e destino que nos lembra: por trás das maiores muralhas sempre há espaço para o inesperado. Se você gostou dessa narrativa e quer ouvir outras histórias que a maioria nunca conta, não esqueça de se inscrever no canal A História que Faltava. Deixe também o seu like para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a trazer cada vez mais histórias impactantes. E claro, conte nos comentários de onde você está assistindo, porque sua participação faz parte dessa jornada.